E aí pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui de novo para ensinar vocês a jogarem esse jogo muito interessante, chama Shogi, é um xadrez japonês, não é isso? É o xadrez japonês, inclusive. É um jogo muito legal, tá? Inclusive, muitas pessoas falam que ele é ele é mais complexo que o xadrez, matematicamente falando, por causa do maior número de peças, né, por cada jogador, né, nós temos 20 peças, tá, por cada jogador, ao contrário de 16 para o xadrez, tá certo? E, uh, além disso, as casas, cada casa dessas, nós temos um total de 81 casas, pois que são 9, tá? Por 9, ou seja, temos 9 casas aqui e temos 9 casas aqui seguindo até o final do jogo, então temos 81 casas, o que é maior também que o tabuleiro de xadrez, que é dividido em 8 por 8, não é isso? E, enfim, um jogo muito legal, bastante complexo, né? E já começa também pelas peças que são um pouco diferentes, tá? O propósito desse vídeo, na verdade, é só apresentar a vocês primariamente as peças e como se movem, tá? Táticas e outras coisas desse tipo a gente vê para outros vídeos, isso até de quem joga, né, há mais tempo, tudo. Recentemente eu comprei esse tabuleiro aqui, tá? Mandei vir de fora, mas então muito bacana. Então hoje, na verdade, a gente vai verificar aqui só conhecer as peças, tá? Algumas das peças e saber como movê-las. Então, as primeiras peças de... Bom, então tá aqui. Como xadrez a gente divide em dois jogadores, né? Eu tô do lado aqui de um dos jogadores. As peças, como a gente vê, não mudam de cor entre os jogadores, tá? Elas têm mais ou menos a mesma cor, tá? O que acontece é que todas as peças elas são viradas para um lado. Então se a gente pega essa peça aqui, a gente vê que ela tem uma ponta, ó. Tá vendo? Que vai para o lado contrário ao meu, tá? Para minha frente. Então as peças são voltadas para o jogador que é nosso adversário. Então as minhas peças são voltadas para lá e as peças do jogador contrário são voltadas para a minha direção. Tá. Já começa pelos caracteres japoneses, né, os kanjis, na verdade chineses, mas enfim, de origem chinesa, que eles estão, a gente não tem, como no xadrez geralmente a gente joga com esse tipo de peça aqui, que é aquele modelo da Staunton, não é isso? E é um modelo de peças que te deixa mais ou menos saber quais são as peças já logo de cara. As peças do shogi são um pouco diferentes, tá? Nós temos duas maneiras de diferenciar as peças. A primeira é que observar esse kanjizinho, o kanji, né, na peça e reconhecer ele, tá? Para quem não sabe ler japonês, não tem essa o japonês tão avançado a ponto de decifrar todos esses kanjis, enfim, não tem problema, você pode decorar por várias pequenas associações, né, para decorar cada uma das peças. E outra coisa, outra forma de você diferenciar as peças é justamente o tamanho delas. As peças que ficam na frente, que são como no xadrez, são os peões, aqui elas também são, elas ficam na frente, nessa primeira fileira aqui, e elas são as menores, tá? Em tamanho são as menores, junto com essas outras peças aqui do canto. Cadê? Essas duas aqui. Essas duas aqui do meio, essa e essa aqui, são também do mesmo tamanho do que o rei, inclusive. E são as maiores peças. Então, nós temos duas formas de diferenciar
as peças do shogi, que são, primeiro, os kanjis, segundo, o tamanho das peças. As primeiras, como eu falei, são os peões, tá? São todos iguais ali, tá bom? E os peões, o movimento deles, né, os movimentos deles são o seguinte: ele se move como o peão do xadrez. Ele vai uma casa para frente. No shogi não existe esse movimento de andar duas casas na primeira jogada, assim como no xadrez. Você anda só uma casa para frente. No xadrez também o peão ele come pro lado, né? Ele come ou retira a peça do jogo, a peça adversária, quando ele se move para o lado, ou seja, ele retira a peça, ele assimila a peça quando ele dá um pulo na diagonal, ele só ataca assim. No shogi é diferente, o peão ele só pode retirar a peça contrária se ficar na frente dele, ou seja, ele não ataca como o peão do xadrez para o lado, ele ataca para frente, na mesma direção em que ele se move, tá bom? E isso é basicamente o peão do shogi inicialmente. Temos esse rapaz aqui, e ele é o bispo, tá? O bispo, ele se move, ele fica do lado esquerdo, tá, pessoal? O bispo, ele fica aqui do lado esquerdo. O bispo, ele se move assim como o bispo do xadrez, ou seja, ele pode sair para cá, na diagonal, para cá e para cá. Não é isso? E em quantas casas forem necessárias, ele faz o movimento diagonal. Então, com o bispo do xadrez, não tem problema. Esse rapaz aqui é a torre, né? O que se chama no ocidente como a torre. E ela faz os mesmos movimentos da torre no xadrez, ou seja, ela vai para frente, para ir para trás, quantas casas ela quiser, e para os lados também, tá? Num movimento que a gente chama de ortogonal, ou seja, essa cruz aqui, né? Essa cruz aqui, aqui, aqui e aqui. Ela pode fazer esses movimentos. Beleza, já vimos duas fileiras. Agora vem esse da ponta aqui, que seria no xadrez. A torre, ela é a lança aqui. A lança tem um movimento muito, muito interessante, porque ela pode ir... o movimento dela é para frente. Então ela só se move para frente, tá? Ela pode se mover para trás, que nem a torre? Não, ela não se move para trás. Então ela só move para frente. Aqui no shogi a gente tem muitas peças que têm movimentos estranhos, como esse da lança. Isso aqui só se movem para frente, não podem retornar, esse tipo de coisa. O próprio peão, né, mas no xadrez também é assim, mas enfim. Aqui também o peão não pode retornar. A lança também, ela só se move para frente. Ok? Depois da lança, do lado dela, a gente tem o cavalo. Tá? E o cavalo, pessoal, vai ser também que nem o xadrez. Esse cara pequenininho aqui vai ser que nem o xadrez. Vou botar aqui. O cavalo, ele se move como no xadrez, ou seja, você vai andar duas para frente e uma para o lado, fazendo um movimento em L. Então, no caso, uma, duas, três, aqui. Tá ok? Vejam só de novo. Uma, duas, três. Ou uma, duas, três. Tá? O cavalo, assim como no xadrez, ele é a única peça que pode pular por cima da outra, né? Para alcançar uma casa ou um oponente. Só que detalhe, o cavalo aqui ele não pode andar para os lados e nem para trás como no cavalo de xadrez, ok? Ele só se move para frente, ou seja, o cavalo do shogi ele só tem duas opções de movimento, ou ele pode cair aqui, ou ele pode cair aqui, e só, nesses dois dedos aí onde está a casa embaixo. Ele não se move como seria o que seria para cá,
ou enfim, para trás, não pode, tá bom? O movimento dele é só para frente. Aqui temos os movimentos das duas outras peças que são curiosos, que são particulares ao shogi. A primeira é essa pessoa aqui do lado do cavalo, que é o general de prata. E o general de prata, ele se move assim. Ele pode ir uma na diagonal, pode ir nessa diagonal aqui, ele pode ir para frente, tá? E ir para trás aqui, tá ok? E ele pode também ir para frente, então ele pode ir para frente, para os lados aqui, tá? Então, 1, 2, 3 posições, e ele volta para trás também na diagonal. Ele só pode voltar para trás na diagonal? Só. Ele pode andar para esse lado aqui ortogonalmente? Não. Ele só anda nessas 3 casas da frente dele e nessas 2 outras casas aqui para trás, tá ok? Então, ele pode voltar assim, tá? E esse é o general de prata. O general de ouro é esse aqui, tá? E ele anda quase igual ao general de prata, mas ele anda o seguinte, ele pode andar todas essas casas aqui, tá? Ou seja, na frente dele, na diagonal direita, na frente, diagonal esquerda, diretamente à direita dele, para a esquerda também, uma casa, tá? Só essas aqui. Todas essas peças que eu falei, fora a torre e o bispo, eles andam só uma casa, né? Fora também o cavalo. E ele volta para trás só uma posição. Então ele só pode vir para trás só nesse quadrado aqui. Ele não pode vir fazer essa diagonal aqui para trás, tá? Ele só retorna aqui por esse único quadrado aqui, por essa única casa. Tá ok? E esse é o general de ouro. E por último, nós temos aqui o rei. Essas outras peças todas aqui, elas são da mesma forma, são general de ouro, general de prata, o cavalo e a lança, que é o rei. O rei, ele se move como o rei do xadrez, então não tem problema. Ele se move ortogonalmente em cada uma dessas casas aqui, tá, pessoal? Então, como o rei do xadrez, ele se move uma casa em cada uma dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições aqui ao redor dele, tá ok? Então é isso, pessoal. Basicamente é isso sobre o shogi, tá? Basicamente é isso sobre o shogi. Sobre como mover as peças, lógico, tem muita coisa para se falar de estratégias, assim como no xadrez, tem muita coisa para se falar de estratégias, de táticas e tudo, mas isso é para um outro vídeo. Esse vídeo já tem mais de 10 minutos aqui só explicando como se move as peças, né? E, enfim, como o xadrez é um jogo estudado, cheio de livros, enfim, é um jogo que, principalmente no Japão, no país dele, é um jogo muito conhecido, muito estudado, muito jogado. Enfim, então acho que é isso. Existem muitas outras coisas interessantes no shogi, como o fato de que você captura uma peça do inimigo, você pode permanecer com ela e você pode, eventualmente, no meio do jogo, jogar ela em qualquer lugar, né, dentro de um quadrado, né, lógico, dentro de uma casa, e você pode, a partir daquele momento, jogar com a peça do inimigo. Muito legal isso, tá? Isso aumenta a complexidade do jogo também, né? Outra coisa interessante é que quase todas as peças do shogi, elas promovem quando chegam nessa zona de promoção, que são essas 3 primeiras fileiras aqui. Quando a peça inimiga chega nessa zona, ela se promove. Promove como? Como o peão se promove no xadrez quando chega na última fileira, que ele pode se tornar tanto rainha como torre, enfim. Então, o peão pode se promover. Aqui no shogi, todas as peças, quase todas, não são todas, mas digo todas, muitas peças se promovem. O próprio peão se promove, tá? E a gente vira a peça, ó. Cada peça tem atrás um novo kanji, tá?
dizendo que peças elas são agora. E cada uma recebe um novo nome, tá? Por exemplo, aqui, ó, tá ok? Toda peça, o rei não promove, mas o cavaleiro de ouro também não promove, o general de ouro, mas o general de prata já promove. O cavalo já promove, né? Enfim, algumas peças não promovem, o general de ouro, o rei, tá? Mas a maioria delas, né, quase todas, se promovem e se tornam outras peças. E isso também aumenta, né? Elas mudam de movimento e isso também aumenta a complexidade do jogo, tá? Então é isso, muito interessante o Shogi, muito bacana. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido o vídeo. Se você gostou, divulgue, comente e vamos nessa, vamos embora. Até mais. So I said goodbye, I'm about to say